Clareado intimamente pelas fulgurações da fé que hoje banha de suaves consolações o teu espírito, começa a tarefa imediata de esculpir no coração e na mente as diretivas que te deslumbram, vivendo desde agora a era de felicidade de que te falam as excelsas mensagens da verdade. Encontrarás quem diga que a conquista do reino dos céus na terra é loucura e estremecerás atemorizado. Ouvirá diatribes e bocas mordazes que emitirão conceitos deprimentes, referindo-se à tua conduta fora de época. Chamar-te-ão para apresentarem os dados negativos sobre os que, na atualidade, intentaram vida cristã correta como marginais da sociedade. Acompanharás com inquietudes íntimas os que facilmente galgam os degraus da fama, demorando-te no anonimato em luta renhida. No entanto, não sucumbas ante a noite prenhe de desencantos. Aguarda a clara face da madrugada e prossegue pelo oceano de luz do dia. O que deves fazer, faze-o. Sabes que a vida espiritual é a essência do existir. A revelação espírita escreveu no teu cérebro conceitos vibrantes que renovaram tuas concepções sobre a vida. Já não segues a esmo, sem roteiro. Todavia, é conveniente não encarcerares a palavra libertadora nos cofres do imediatismo, convertendo a convicção que se enfloresce agora em moedas para as comezinhas necessidades. Os benfeitores espirituais, a quem dizes amar, não poderão fazer por ti mais do que seja lícito receberes. São eles amigos mais experientes e sábios, é certo, em função pedagógica da didática espiritual. Prepara-te logo, acumulando nos depósitos sagrados da experiência carnal os valores de tua conduta reta, uma consciência tranquila e um coração afável. O momento que vives é momento do corretor da eternidade. Eternidade, infinito que se confunde no minuto célere que passa, no elétron que te escapa. Harmoniza a fé e ação. Remove obstáculos e atrações retentoras, usando o buril constantemente e cinzela-te para que, esculpido no teu espírito, se demore como normativa eficiente o dever para todo dia, toda hora. Viver em Sociedade, de Clarice Lispector. Viver em sociedade é um desafio, porque às vezes ficamos presos a determinadas normas que nos obrigam a seguir regras limitadoras do nosso ser ou do nosso não ser. Quero dizer com isso que nós temos no mínimo duas personalidades: a objetiva, que todos ao nosso redor conhecem, e a subjetiva. Em alguns momentos, esta se mostra tão misteriosa que nos perguntamos: quem somos? Não saberemos dizer ao certo. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: sempre devemos ser autênticos. As pessoas precisam nos aceitar pelo que somos e não pelo que parecemos ser. Aqui reside o eterno conflito da aparência versus essência. E você, o que pensa disso?
A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Aí dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos. As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros de civilização ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação mediante o serviço à comunidade, emigrando muita vez de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo, que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestada ao espírito para sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, colhemos os resultados de nossa conduta. E bastas vezes é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar, por filhos do próprio seio, aqueles que elas furtaram a terra em que se lhe situava o degrau evolutivo. Hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Antes que o olhar se nos fixe nos mundos brilhantes, quem evolui mais alto no campo da universalidade divina, lembra a terra amorosa que te acolhe e bendiz. Repara a gleba em que te encontras, espinheiros e flores se misturam, pedra e lama impedem a sementeira digna em vastas regiões que se fazem inóspitas. Vermes e plantas venenosas perturbam grandes linhas da paisagem. Esta é a casa de trabalho em que o Senhor te situou. Faze alguma coisa por melhorá-la, embelezá-la ou engrandecê-la. Auxilia o trabalhador na conservação do bom ânimo. Socorre o enfermo, a fim de que se restaure. Ampara as sementes do bem. Defende a fonte cristalina. Planta uma árvore valiosa no caminho em que transitas, ou faze um vaso humilde florir à porta do lar, e estarás enriquecendo o berço em que nasceste, elevando a existência a favor daqueles que virão depois dos teus passos. Quem não valoriza a candeia próxima, dificilmente entenderia o esplendor da estrela distante. Quem despreza o alfabeto não atinge a ciência. É preciso começar com o bem e persistir com ele, se desejamos a perfeição. Cada qual, porém, avança na senda que lhe é própria. Ninguém caminhará para a frente sobre o alheio esforço. Antes de pretendermos o ingresso nos mundos venturosos e redimidos, salvemos o chão em que nos firmamos, construindo o mundo mais feliz de amanhã pela melhoria de nós mesmos.
Não vale contemplar sem agir, nem sonhar sem fazer. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Prazer enorme estarmos mais uma vez neste encontro que reúne poesia, música e reflexões a respeito da busca daquilo que é mais superior em nós, o absoluto, o luminoso. Hoje falaremos sobre a sociedade, aquela que Allan Kardec apresenta na parte terceira de O Livro dos Espíritos, capítulo 7, como uma lei moral, portanto, divina. Narram as entidades venerandas em conformidade com a questão 766, que Deus fez o homem para viver em sociedade. E em seguida, na questão 768, que o homem deve progredir. Sozinho ele não pode por não ter todas as faculdades, sendo necessário o contato com outros seres humanos. Isolado, ao contrário, ele estiola, embrutece. O filósofo Aristóteles assim também falava quando afirmava ser o homem um animal social, sendo a convivência um pressuposto indispensável à felicidade e à completação das faculdades adormecidas. Por conclusão, dada esta condição inata, dizia ser o homem um ser político e está em sua natureza o viver em sociedade. Por isso mesmo, o homem bom viverá em companhia dos outros, visto possuir ele as coisas que são boas por natureza, corroborando com a ideia de haver a necessidade de uma vida social como condição necessária ao desenvolvimento do indivíduo. Em que pesem as relações sociais, poderíamos pensar em quais dimensões seriam estas importantes para o afloramento das faculdades do espírito e de que forma as agremiações, de um modo geral, contribuem para esse objetivo. Historicamente, as sociedades tribais evidenciavam a necessidade de agrupamentos humanos que, a exemplo dos demais seres da natureza, possuíam a percepção de que juntos poderiam sobreviver às ameaças do ambiente de forma muito mais eficiente, contrapondo a esta possibilidade a existência isolada. Com o passar do tempo, a complexidade social ensejou o surgimento de organizações comunitárias, como as tribos, as cidades, as quais passam a exigir a definição de papéis sociais, cujo exercício seria de vital importância para o grupo. Para ajustamento de conduta, surgiram as leis e essas trouxeram os mecanismos da sua plena execução, sendo no tempo o exercício da sofisticação da vida em sociedade a consequência da inexorável necessidade de vivermos em grupo. Por certo que essa tecnosfera, assim definida por Teilhard de Chardin, abriria espaço para as tradições do conhecimento, as quais, aliadas à necessidade de adequação do homem ao espaço social, implicaram no surgimento da educação como eixo estruturante da vida em sociedade, e até mesmo como indispensável à conservação da vida social. O homem irá necessitar conhecer para aprimorar, e em aprimorando-se, traria as mudanças significativas aos grupos aos quais pertence. A educação, como instrumento tecnológico, é fundamental para o desenvolvimento intelecto-moral, base de sustentação evolutiva para o espírito. Individualmente, o primeiro impulso do indivíduo é pela vida. Instado a permanecer por conta da lei de conservação que preside a tudo que vive, ele busca de todas as formas possíveis a viabilidade de sua existência, incluindo aí a segurança e o sustento como as mais importantes premissas. Posteriormente, deve buscar o coletivo, fator de relevância em sua autorreferência, bem como ampliar o conceito de si mesmo, incluindo o outro, pois como fenômeno de massa, o indivíduo percebe-se como átomo em meio a uma plural manifestação de iguais, dentre os quais deve viger o senso coletivo, por dedução lógica do fato de não estarmos isolados no mundo. Por fim, após aprimoramentos intelecto-morais, cabe descentrar-se em maior grau no sentido de um algo mais, senso-percepção de um coletivo expandido para além das dezenas, centenas ou milhares de escolhidos entre tantos como objetivo da nossa atenção.
A esses três movimentos, a si, ao outro e ao mais além, Teilhard de Chardin se referia como centrar-se, descentrar-se e supercentrar-se, respectivamente, vez que a vida nos pede, dizia ele. A fim das contas, o que devemos fazer para ser é subordinarmos-nos a uma totalidade organizada, da qual somos cosmicamente apenas as parcelas conscientes. Um centro de ordem superior nos espera. Ele já aparece, mas não somente ao lado, mas além e acima de nós mesmos. Em A Gênese, Allan Kardec assim também nos leva à reflexão de que o espírito tem por destino a vida espiritual e que nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. Mas uma vez saído desse período, outras necessidades se apresentam, a princípio semi-morais, semi-materiais e depois exclusivamente morais. Em termos evolutivos, a vida em sociedade vai se constituindo em uma espécie de indicador importante, dado que em virtude do grau de desenvolvimento que apresenta o seu coletivo, assim é evidenciado o grau evolutivo dos espíritos que a constituem. Sociedades que primam pelo comum, onde o egoísmo é fase superada por outras formas mais sofisticadas de existência, onde as diferentes aptidões são partes integrantes e nobres de um todo coerente, onde os sentimentos sejam percepções ampliadas de um coletivo existente, emanado de uma fonte criadora que os mantém e os direciona ao futuro das suas atualizações plenas, serão consideradas mais evoluídas do que aquelas onde impera a lei do mais forte, da violência, do culto às sensações mais básicas do aparelho senso-perceptivo que nos acolhe como veículo de manifestação. A estas ainda é dada a escolha para novos rumos, considerando que os resultados coletivos serão sempre o resultado de uma soma ampliada dos indivíduos que trabalham para sua consecução. Por fim, a sociedade é o locus do encontro dos afins, onde em família somos convidados a reviver tramas do passado, agora renovadas em novos roteiros, que podem ser já diferentes desdobramentos. Sem esse prestimoso presente de Deus, como haveríamos de nos deslocar da sombra em direção à luz, do imperfeito ignorante ao ciente satisfeito da sua perfectude? Assim, no dizer da poetisa Cora Coralina, o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada, caminhando e semeando, e ao fim terás o que colher. Tudo que eu queria era estar perto, dedicar-te enfim um pouco mais de mim. Tudo aqui parece incompleto porque ofereço tanto sem me repartir. O sol iluminando a casa não disse nada, nada além daquela palavra: imensidão. Mas ó, me apareceu um profeta, tipo um poeta, cantando com a alma aberta. Deus não é solidão. No pó foram derramando água, criando o que imaginavam. Há pouco me ensinavam: o homem é comunhão. Não sirvo pra solidão. Tudo que eu queria era estar perto, dedicar-te enfim um pouco mais de mim. Tudo aqui parece incompleto porque ofereço tanto sem me repartir.
vez só. Ninguém vai sozinho. Meu pai mostrou o caminho, minha mãe seguiu nutrindo. Família é proteção. Tem dó, meu filho, a língua está afiada. Cidade inacabada, levanta pra batalha. Trabalho não é escravidão. E no chão dessa longa estrada, lembro da sua risada, pronta pra qualquer parada. A saudade não tem coração. Não sirvo pra solidão. Ei, tudo que eu queria era estar perto, dedicar-te enfim um pouco mais de mim e conviver. Tudo aqui parece incompleto, porque eu ofereço tanto sem me repartir. Deus não é solidão. O homem é comunhão. Repete aí. O homem é comunhão. Deus não é solidão. O homem da terra, mísero precito, no máximo de dor de que há memória, vai penetrar a noite merencória do seu caminho desvairado e aflito. No mundo, em toda parte, ouve-se o grito da mentira em seus dias de vitória. Ostentação, miséria, falsa glória, afrontando as verdades do infinito. Mas, ao coro sinistro das batalhas, hão de cair as rígidas muralhas que guardam a ilusão do mundo velho. E após a dor, a treva e a derrocada, o homem renascerá para a alvorada da luz divina e eterna do Evangelho. Observa no próprio lar as forças diferentes que se congregam, nutrindo-te a segurança para que te não furtes ao dever de servir. O legislador, cujo pensamento garante a harmonia na via pública, o engenheiro que te traçou o plano da moradia, o pedreiro que levantou o edifício a que te acolhes, o pintor que te alegrou o ambiente, o operário que te trouxe a bênção das águas ao reduto doméstico, o braço diligente que te garante combustível e força para que te não faltem calor e luz. Pensa ainda nos missionários outros que te oferecem equilíbrio e tranquilidade, o médico que te preserva a saúde, o escritor que te renova as ideias, o professor que te educa, o irmão que te estende amizade e reconforto, o lixeiro que te alivia, o varredor que cultiva a higiene, o lavrador que te assegura o alimento. Não admitas que o dinheiro seja o único poder aquisitivo de semelhantes valores. O ouro só por si, num mundo de sedentos e esfomeados, não valeria a gota d'água, nem a migalha de pão. Reflete na interdependência que nos rege todas as fases da vida e aprende a valorizar teus minutos na extensão do bem. Auxiliar a todos com espontaneidade e carinho é agradecer aos outros o auxílio com que nos seguem. Fugir à crítica e à desaprovação, abraçando a solidariedade e o estímulo fraterno, é compreender nossas próprias necessidades, de vez que não caminharemos sem o concurso alheio. Entendamos a amplitude da colaboração anônima que recolhemos do próximo e, oferecendo ao próximo o melhor de nós mesmos, estaremos com Cristo, nosso Mestre e Senhor, que no sacrifício supremo
nos ensinou a alcançar a suprema vitória. O reino dos céus é como, assim falava o instrutor, iluminado diante de uma plateia de espíritos atentos aos novos acontecimentos. Certamente esta seria mais uma preleção da série Conquista de Si Mesmo, proferida pelo habilidoso Pireus, nobre educador do mundo espiritual, que há muitas décadas se afeiçoara à causa do esclarecimento e ali dava mais uma prova da sua costumeira dedicação. Aqui, um espírito gritava em tom tumultuador que aquilo era balela, que em verdade tudo não passava de um jogo de cartas marcadas, que escolhia os eleitos e os proscritos sem que houvesse critério definido. Acolá, outro dizia não entender como algo tão grandioso podia ser comparado a coisas tão simples como fermentos e sementes. De um modo ou de outro, já acostumado com esses arrobos de ignorância, Pireus acolhia serene as manifestações. Felipe Oliveira é um dos audientes daquele dia e, intrigado, tentava arguir a sua consciência sem encontrar formas de alcançar os seus mais íntimos ressentimentos e assim fazer o que orientava o bondoso instrutor, quando de pronto irrompeu em indagações pertinentes. Senhor, se dirigindo ao instrutor, uma dúvida me acomete nesse instante e creio ser o momento oportuno do esclarecimento. Se Deus é assim tão bondoso, como dizes, ao ponto de nos ofertar um reino com tantas belezas, por que nos privou de usufruí-lo sem que houvesse a necessidade da dor e do sofrimento? Por que, nos fazendo, como dizes, potentes de qualidades absolutas, deu-nos a ignorância, causadora de tantos males, como orientadora das nossas ações? Seria por acaso este Deus um sádico a sorrir das nossas quedas diante dos mistérios por ele elaborados? O instrutor, resoluto em esclarecer a questão colocada, asseverou: caro Felipe, por certo, suas colocações possuem algo de positivo, na medida em que é a sua razão quem o diz. Contudo, há de considerar outros fatores, os quais podem ajudá-lo a dissipar as nuvens dos seus entendimentos. Considere que Deus é uma potência suprema, inteligência e mais alto grau de feição, e jamais faria algo que não estivesse eivado de igual magnitude. Se não alcançarmos os verdadeiros desígnios do Criador, é mais porque não nos é dada a capacidade de entendimento de tão elevada empresa, e assim, precipitadamente, tentamos analisar as coisas sob o prisma das nossas limitações. Tente verificar a situação sobre outro aspecto, que por certo entenderás. Senhor, penso aqui sobre a questão da carne. Insulados em corpos físicos animalizados, somos instados ao erro, às sensações desmedidas. O aparelho fisiológico nos impõe reações como medo, ira, raiva, além do que temos conteúdos inconscientes que nos atacam como inimigos à espreita em caminhos obscuros. Como encontrar justiça e perfeição ante tantos impositivos ao mal a nós submetidos? O amigo poderia pensar também sobre outro prisma. Elevar-se em termos de conquistas pessoais não é ato que se perfaz apenas ao curso do tempo. Faz-se necessária a explosão das sensações colocadas à consciência, a espécie de pedras de toque revelando verdades subjacentes às percepções ordinárias. Assim, no curso de todas essas experiências às quais se refere, a consciência antes adormecida é convidada a confrontar opostos e assim, com as suas percepções, vai ampliando o entendimento, sendo tais as maneiras mais sublimes para a conquista do que hoje adormece sob o véu da ignorância. Nunca se esqueça que Deus nos dá o princípio e nos convida ao labor, para que sejamos merecedores da glória das conquistas mediante inauditos esforços, assim como são as medalhas para os campeões. Senhor, vejo que os seus entendimentos, embora alcancem a minha razão direta, não são capazes de acomodar minhas mais profundas inquietações. Outro dia, estava em uma sala enquanto realizava as tarefas diárias aqui da colônia, a qual possuía uma porta que exatamente nesse dia encontrava-se entreaberta. Vi do outro lado espíritos felizes, volitantes e livres, vivendo em um ambiente de perfeição tal que aguçou os meus mais fortes instintos de inveja. Confesso que desejei ardentemente estar ali. Felipe, o que viu naquele dia é apenas o seu próprio futuro.
Nada impedirá que assim esteja, alhures. Porém, o tempo que levará para alcançar esta condição dependerá do esforço com o qual tratar a sua libertação de consciência, aproveitando cada dia o melhor que ele puder lhe oferecer. Quando fala da carne na qual é encapsulado o espírito, se refere a ela como um ergástulo maldito, sem considerar que é justamente nesta condição que pode auferir os méritos que lhe concederão as chaves daquela porta. Embora pudesse ver o que lá ocorria, jamais poderia atravessá-la sem que houvesse conquistado o direito de fazê-lo. Fale-me então dos desencontros da carne, daqueles os quais são tão difíceis de superar. Justamente, caro amigo, a carne é escafandro da alma, mediante a qual todas as diferenças espirituais serão reduzidas e assim diferentes espíritos, em graus variados de evolução, poderão compartilhar as experiências comuns por largo período, sendo possível reencontros improváveis no mundo espiritual. Como haveria de encontrar-se com a vítima do passado, logrando o mérito da reparação sem que houvesse o encontrado durante toda uma vida, em uma mesma casa? Como poderia curar as feridas abertas sem que o remédio lhe fosse administrado por largo curso? O amor divino lhe concede a vida mortal para que possa alcançar a sua imortalidade. Filipe pensou sobre o dito pelo irmão naquele dia e durante as semanas seguintes observava o manto da terra. Via irmãos encarnados pelos quais sentia verdadeiro asco, mas ao mesmo tempo percebia a necessidade do reencontro inevitável. Após considerar o logro de inevitável tarefa, procurou o instrutor solicitando imediata imersão no reino das dificuldades, buscando reparar um passado delituoso, abrindo as portas da sua liberdade. Amigo, agora parte para a vida em sociedade, dizia o instrutor amigo antes da partida de Filipe de volta à indumentária física. Viva assim intensamente, pois foi chamado a conviver com os diferentes em graus distintos de evolução para que possa compreender que todos somos iguais ao fim, destinados à glória celestial. E assim então compreenderá em definitivo a verdadeira face do amor de Deus. Suas ramificações nos mostram a grandeza da obra de Deus, que por ser completa não precisa de ajustes, mas fornece os ajustes para os filhos seus. Perdão faxineiro da alma expurga o peso que há no rancor, e só é possível conseguir perdoar se o ódio na alma der lugar ao amor. Compreender e aceitar que cada um tem dificuldades e um grau de evolução. Ao invés de julgar, buscar ajudar, Cristo exemplificou esta linda lição. Precisamos tolerar mutuamente, só assim é possível em paz conviver. Trata todos com carinho e respeito, não é favor
dever, não é favor, é um nobre dever. Ser feliz é tão simples, é seguir a Jesus, perdoar, compreender, tolerar e viver semeando luz. Ser feliz é tão simples, Jesus não disse a esmo: amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ser feliz é tão simples, Jesus não disse a esmo: amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Tempo virá neste mundo em que todas as nações serão famílias unidas no templo dos corações. Quando o homem se afastar do negro dragão da guerra, cujo hálito empestado infesta os ares da terra. Nesse dia da vitória dos pensamentos cristãos, os homens hão de se amar com o sentimento de irmãos. Haverá então no globo uma só pátria, a da luz, uma bandeira, a da paz, e um só pastor, que é Jesus. O homem, inquestionavelmente, é um ser gregário, organizado pela emoção para a vida em sociedade. O seu isolamento, a pretexto de servir a Deus, constitui uma violência à lei natural, caracterizando-se por uma fuga injustificável às responsabilidades do dia a dia. Graças à dinâmica da atualidade, diminui as antigas discussões ao isolacionismo, seja nas regiões desérticas, para onde o homem fugia a buscar meditação, seja no silêncio das clausuras e dos mosteiros, onde pensava perder-se em contemplação. O cristianismo possui o objetivo extraordinário de criar uma sociedade equilibrada, na qual todos os seus membros sejam solidários entre si. Criaturas bem-intencionadas sonham com comunidades espiritualizadas, perfeitas, onde se possam viver em regime da mais pura santificação. Assim, são tocadas as programações colmeias, organizadas comissões para tal fim, e as mais ambiciosas laboram por cidades onde o mal não existe e todos se amem. Em verdade, tal ambição, nobre por enquanto, impraticável, totalmente irrealizável, representa uma reminiscência ancestral das antigas comunidades religiosas, onde o atavismo criou necessidades de elevação no mundo especial. Longe das realidades objetivas entre os homens que estão neste momento em evolução. Jesus, porém, deu-nos o exemplo. Desceu das regiões felizes ao vale das aflições, a fim de ajudar. Não convocou os privilegiados, antes conheceu os infelizes, os rebeldes, os rejeitados, apoiando suas mazelas e a si mesmo os amando. No colégio íntimo, esteve a braços com as sistemáticas dúvidas dos amigos, suas ambições infantis, suas querelas frívolas e as suas disputas. Atesta a tua confiança no Senhor e a excelência
da tua fé através da convivência com os irmãos mais inditosos do que tu mesmo. 6. Uma lâmpada acesa a clarificar-lhes a marcha. Nada mais resta a não ser esperar pelos outros. Sê tu quem ajuda, desculpa, compreende. Se eles te enganam ou te traem, se censuram-te ou fecha-te o que te não dão, ama-os mais, sofre-os mais, porquanto são mais carecentes de socorro e amor do que supões. Se conseguirem conviver pacificamente com os amigos difíceis e fazerem-os companheiros, terão sucesso logrado, porquanto Jesus em teu coração estará sempre refletindo no trato, no intercâmbio social com os que te buscam e com os quais ascendes na direção de Deus. Comentando sobre os acontecimentos do mundo, refere-te habitualmente a eles como se não fosses parte integrante da comunidade em que vives. Recriminas as decisões tomadas, qual se as tuas atitudes de alguma forma não as tivessem influenciado. Criticas as pessoas, imaginando assim isentar-te dos problemas que lhe dizem respeito, esquecendo-te que todos nós, os espíritos encarnados e desencarnados ainda vinculados à evolução da Terra, agimos e reagimos incessantemente uns sobre os outros. Apontas falhas nesse ou naquele setor, fugindo de lhes partilhar a responsabilidade e ignorando o que tem sido feito para corrigi-las. Todavia, ninguém condena os outros sem condenar a si mesmo. O mundo é o que é, porque os homens são o que são. A vida exterior da humanidade é consequência natural da vida interior de cada um. Se desejas renovação, renova-te. Se anseias por justiça, sê justo. Se aspiras à paz, toma a iniciativa de exemplificá-la. Não acredites jamais que nada possas fazer. Muitos dos que hoje são reverenciados como autênticos heróis e passaram as páginas da história foram homens anônimos que souberam superar a própria fragilidade e que se destacaram pelo esforço que empreenderam. A omissão voluntária no bem é uma falta grave pela qual mais cedo ou mais tarde todos responderemos. O enxurro que solapa os alicerces da casa vizinha pode demolir a tua, e a pedra que atiras a esmo pode cair sobre a tua cabeça. Não ouvides que Jesus, nosso Senhor e Mestre, na tarefa de redimir o mundo, não hesitou um instante sequer em tomar nos ombros o madeiro infame, que em verdade não lhe pertencia. Deixa o amor, sinta o calor do sol, abra uma flor no chão, vença o furor, seja um sonho, uma janela aberta, uma seresta incerta. rio chora mil lágrimas.
em matéria de progresso espiritual, que é preciso estabelecer cúpulas de conhecimento superior para a elevação da vida, todos sabemos. Assembleias múltiplas, consubstanciando estudos e diretrizes, representam iniciativas para a divulgação dos princípios de paz e luz, cujos serviços abraçamos. Para isso, criamos processos vários, instituições de apoio iluminativo, casas destinadas a reuniões sistemáticas para informações construtivas, recintos em que se processem diálogos doutrinários e movimentos diversos para a aquisição de reconforto. Justo reconhecer que semelhantes concessões da vida maior devem receber a nossa melhor atenção, a fim de que se estendam cada vez mais amplas. Compreendemos, aliás, que essas conquistas são balizas de evolução, com áreas de influência sempre mais intensivas. Promovendo, no entanto, a formação das frentes a que nos referimos, não podemos esquecer as retaguardas constituídas por multidões de irmãos da família humana que não nos será lícito desprezar. Os portadores de moléstias ou de mutilações irreversíveis, os reeducandos das penitenciárias, os andarilhos da perturbação e da angústia, os alcoólatras, os toxicômanos, os infelizes que vários grupos sociais relegam ao abandono, os doentes sem suporte financeiro que se amontoam nas abençoadas enfermarias da indigência que aguardam o auxílio da providência divina e a bondade dos homens, são igualmente parte integrante da família comunitária a que nos vinculamos na terra. Balizas e retaguardas. Os companheiros que puderem, reflitam nisso. E tanto quanto possível, unamo-nos na decisão de auxiliar os irmãos infortunados do caminho de nossas próprias experiências. E pelo menos, de quando em quando, desçamos dos nossos altos mirantes da inteligência a fim de estendermos fraternidade a quantos nos partilham a estrada, de perto ou de longe, a carregarem fardos de tribulações e sombras, recordando que eles e nós somos filhos do mesmo Deus. A sabedoria da criação entreteceu o caminho evolutivo de tal modo que não avançaremos adiante uns sem os outros. A vida, porém, é comparável à máquina, cujo funcionamento harmonioso depende do ajuste das peças que a constituem. E as peças em qualquer máquina são diversificadas entre si. Pensando nisso, somos levados a considerar que todos devemos cooperação ao bem geral. No entanto, o nosso lugar de ação é o recanto íntimo em que nos cabe trabalhar e permanecer. Atendendo a semelhante realidade, é forçoso nos devotemos ao exercício da fraternidade, na sustentação da própria harmonia. Aprendamos a entender para servir. Ninguém se adianta sós nas arremetidas de vanguarda. Os outros são personagens inevitáveis nas realizações que somos chamados a partilhar. Observemos, no entanto, que cada qual de nós é uma criação particular, a afeição de um mundo por si integrado no esquema do progresso, mas girando em órbita diferente. Companheiros e associados, por isso, tê-los-emos sempre sob múltiplos aspectos.
Esse inclina-se mais intensamente à perquisição científica. Aquele se alimenta com o ideal religioso. Outro construiu a bondade por dentro da própria alma. Entretanto, ainda carrega problemas sentimentais de alta complexidade. Aquele outro acerenou o coração no tocante ao afeto, mas não se desvencilhou ainda da paixão pela própria influência. Todos, contudo, são indispensáveis ao nosso processo de aperfeiçoamento. Chamem-se pais ou filhos, esposa ou esposo, familiares ou amigos, vibram em ondas mentais muito diversas das nossas, conquanto possamos viver em condomínio de paz nas faixas da afinidade. Auxilia os associados de experiência no mundo sem violentar-lhes a formação. Não percas tempo exigindo aos seres amados demonstrações e valores que ainda não te podem oferecer. Trabalha, serve e segue adiante, mantendo a consciência tranquila. Poderás claramente conseguir semelhante realização, desde que prossigas estrada fora, respeitando a todos, mas amparando-te em Deus. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica no campo em que nos situaste. Ensina-nos, Senhor, a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admita, Senhor, que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina tentando instificar-nos no desânimo e na discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam captoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concita-nos a rodiosa distração. Fortalece-nos a vigilância, para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a excitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem. E não permitas em tua misericórdia que os nossos olhos se voltem atrás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Que seja assim.